Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria muito grande novamente poder estar aqui visitando vocês aqui em Lausanne. Já faz muito tempo que eu não venho para esse lado da Suíça e meu coração se encontra muito alegre em rever pessoas que já nos conhecemos há tanto e que estamos trabalhando juntos nesta luta, nessa busca espiritual. O nosso tema de hoje, Jesus, Kardec, Chico, na realidade, ele vem para nos relembrar dos nossos compromissos antes de nós reencarnarmos. Então é um tema um pouco difícil, porque ele vem nos chamar a atenção da necessidade de nós nos reajustarmos e reavaliarmos a nossa atuação na matéria como espíritos imortais. Muitos caminham imaginando que eles estão numa estância de férias, que o planeta Terra está aqui para que a gente possa ter gozos, dar vazão às nossas paixões e viver uma vida assim, como é aquela vida normal, ainda que sigamos as nossas responsabilidades materiais, mas nos esquecendo que, acima de tudo, nós somos espíritos. E quando nós encontramos essa situação, e quando finalmente, como nessa encarnação, provavelmente com a vontade realmente de nos transformarmos em trabalhadores da última hora, nós ficamos bastante surpreendidos nas dificuldades que encontramos, nos obstáculos que se apresentam. Pensando, puxa, mas agora que eu estou seguindo o caminho reto, por que as coisas não acontecem de uma maneira mais fácil? Por que encontro tantas mentes adversas, inclusive dentro do próprio lar? Por que sofro tantas perseguições? Por que a dificuldade? E aí a lista dos porquês vão embora, porque nós não nos conformamos em imaginarmos que uma vez que nós entramos nesse caminho, que os caminhos não vão se abrir. Mas nós esquecemos que, como espíritos imortais, já vivemos muitas encarnações. Encarnações que nós sabemos não nos comportamos bem. Porque se até hoje nós ainda temos muitas falhas morais, muitas falhas de caráter, imagine o que nós fizemos em encarnações anteriores. Tem muita gente que é curioso em saber o que eu fui na encarnação passada. Tem até uma história interessante que uma vez Chico chega para Emmanuel e pergunta: Emmanuel, o que você me diz a respeito dessas pessoas que, quando têm a oportunidade de conhecerem as suas existências passadas, dizem que foram reis, príncipes, todo mundo, né, da monarquia, da realeza, situações felizes. Será possível que isso é verdade? E Emmanuel responde para Chico: sim, é verdade. Porque se eles tivessem sido os humildes, eles já não estariam mais nessas vivências dolorosas na Terra. Então é muito triste ouvir uma colocação dessa e ter esse entendimento. Então, quando Jesus nos fala, não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Como nós ainda temos um espírito bastante bélico, nós pensamos que Jesus está falando aqui de fomentar discórdia, revoluções, guerras sanguinárias, quando na realidade ele nos fala que é necessário sairmos da nossa zona de conforto. Então, pode até ser que a tua vida não esteja muito bem, mas o que é conhecido vira uma zona de conforto e você relativamente se sente em paz. Agora, Jesus vem para realmente sacudir
né, os nossos pensamentos, as nossas emoções e dizer, é preciso romper, é preciso sair dessa situação de zona de conforto que qualificamos muitas vezes de paz e partir para realmente tratar de eliminar ou ceifar todos os males que trazemos, agora já bastante enraizados. E diz que nós precisamos tomar a sua cruz, significando que nós vamos sim passar por situações similares a que ele passou, porque o que aconteceu com Jesus? Nós todos sabemos, não preciso responder aqui, mas nós sabemos que o caminho de Jesus foi um caminho bastante difícil. Quantos foram os seguidores realmente de Jesus durante o período que Jesus estava na matéria? Muito poucos. Ele começou com 12, que um traiu, o outro negou. E realmente, quando nós começamos a entrar nesse caminho espírita, nós queremos convencer todo mundo de que seguir e aceitar todas as nossas colocações. Então, ele nos fala, inclusive, a respeito de você acha, o que acha a sua vida, perdê-la-á, mas o que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, o que significaria isso? Significa justamente o sentido de que, aonde você está colocando os seus valores? O que representa os verdadeiros valores? O que representa realmente essa vida? E numa mensagem do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, ele nos diz assim: todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então, nós, às vezes, quando começamos a tomar conhecimento dessa jornada espiritual, nos entusiasmamos, então queremos mudar o mundo. Mais frequentemente é o que nós gostamos de fazer mesmo. Vamos pensar em mudar o mundo, mudar o vizinho, mudar o irmão, mudar a mãe, sem pensar muito na mudança interior. E o que nos fala essa mensagem? Que nós viemos para vencer o mundo em nós mesmos. Então, de novo, mudarmos a nossa perspectiva, o nosso olhar e os nossos interesses, compreendendo que, na realidade, a nossa missão mesmo aqui na Terra é a de nos ressituarmos para abrangermos mais os valores espirituais. Parece difícil, mas Jesus vem e nos diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí nós podemos dizer, mas você está falando de Jesus, né, Jussara? É lógico que Jesus venceu o mundo. Mas nós não aprendemos no Espiritismo que nós estamos num caminho de evolução, que a lei é de progresso e que nós também estamos cada vez mais nos aperfeiçoando, nós também venceremos o mundo. E que Jesus é nosso irmão maior, que um dia, por incrível que pareça, Jesus já foi como nós. Tudo bem que fazem bilhões de anos, mas Jesus já foi como nós. Jesus tem conhecimento das nossas fraquezas humanas, mas nos diz, tem de bom ânimo, eu enfrentei o mundo. Então, esse apanhado geral que nós estamos falando especificamente nesse momento a respeito de Jesus, é para justamente nos motivar, nos relembrar que quando nós estamos começando essa jornada, empreendendo uma jornada de transformação interior, não significa que o caminho não vai ser fácil, não vamos encontrar dificuldades. Encontraremos, sim, encontraremos desafios, porque inclusive foi assim que aconteceu com o próprio Jesus. Passando a Kardec, tem uma mensagem que foi colocada no livro Obras Póstumas a respeito da missão de Kardec. Kardec, eu costumo dizer que é ainda para nós um ilustre desconhecido. Porque nós temos assim uma ideia de quem foi o codificador,
mas muitas pessoas ainda acham que ele é essa pessoa, dessa imagem, esse homem sisudo. Quando nós começamos a ler mais a respeito de Kardec, nos 12 anos da Revista Espírita, que segundo Divaldo, enquanto nós não lermos os 12 volumes da Revista Espírita de 1858 a 1869, nós nem poderíamos nos chamar espíritas. São tudo isso de leitura. E lá nós começamos a compreender o que era o nosso codificador. No livro Viagem Espírita, em 1862, nós vemos o carinho de Kardec, vemos como Kardec era um ser amoroso. Quando ele inclusive fala que se ele tivesse que escolher entre dois centros, aqueles que só se dedicariam a estudo, a parte intelectual, versus aqueles que podiam até estar um pouco deficientes nesse sentido, mas que tinham um coração amoroso, uma propensão a vivenciar o fora da caridade não há salvação, que indubitavelmente ele ficaria com esse último. Porque nós temos então essa imagem de que, inclusive, pelos predicados intelectuais do próprio Kardec, nós achamos que ele era simplesmente um homem intelectual. Mas não, acima de tudo, ele é esse espírito amoroso que nos acompanha e nos acompanha nos diversos países onde nos encontramos, para realmente realizarmos essa tarefa, esse entendimento. Mas aí começou todo mundo, quando Kardec começou a entrar em contato e a frequentar as sessões não vamos chamar espíritas, mas mediúnicas que ocorriam naquela época, começou a tomar contato com a mensagem dos espíritos. Todo mundo falava, não, porque você tem uma missão, porque você é um missionário, e Kardec ficou legitimamente preocupado. E não foi aceitando algo que podia simplesmente ser para fomentar uma vaidade desmerecida, inclusive. Então ele chega para o Espírito Verdade, que era um espírito que se comunicava com Kardec através de médiuns, já que Kardec não tinha uma mediunidade ostensiva direta. Sem dúvida alguma, eu imagino que ele era um excelente médium intuitivo, e nós sabemos disso, que esse espírito é de tamanha grandeza que ele disse a Kardec que durante 15 minutos por mês ele viria a esclarecer nas questões mais necessárias que Kardec teria. É muito interessante, o nosso aprendizado já começa aí. Porque nós estamos falando de Kardec, que já é um espírito evoluído. Estamos falando de uma obra que significa o que chamamos de a terceira revelação, né? A volta do cristianismo redivivo. Kardec como codificador do espiritismo, e apenas 15 minutos por mês. Nós começamos no espiritismo. Semana que vem, mês que vem, já queremos receber mensagem de Joana de Anjos, de Bezerra de Menezes. Ah, não tenho nada para fazer, vem aqui, Joana, fala comigo. Ai, que será que o arcanjo Gabriel, Rafael, nossa, o que eu conheço de gente que conversa com arcanjo, gente, eu falo verdade, cada coisa incrível, né, que acontece. E Kardec só merecia 15 minutos, vejam só a racionalidade, a importância desse entendimento para nós. E vem esse espírito, e Kardec então pergunta a ele, bom espírito, veja como ele se referia ao espírito. Eu desejaria saber o que pensa da missão que alguns me assinaram. Dize-me, peço-te, é uma prova para o meu amor próprio? Então ele preocupado, ele estava preocupado se realmente ele não estava assumindo características que não lhe eram merecidas. E o Espírito responde, confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Nós, né, se fala, nossa, teve alguma coisa que você pode chegar e se vangloriar, já sai correndo, anunciando para os quatro cantos, né? Nem bem foi confirmado, nós já estamos aqui, né, botando a boca no mundo, como fala. Esse espírito diz, não, seja discreto, porque não precisa chegar e falar, não, eu sou
aquele, eu sou o codificador, eu sou... Não, seja discreto, respeite também as limitações dos outros. Mas ele segue dizendo assim, não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria. Nunca, pois, falhes da tua missão, seria maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizestes. Se a cumprires, as pessoas saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Vemos aqui então o que o Espírito Verdade fala. A tarefa, a missão, realmente lhe foi concedida. Mas não podemos dizer que você é um missionário, você ainda não fez nada. Pode falhar. Se começar a sair do caminho, não se preocupe que nós vamos achar outro para te substituir. Aliás, nós até sabemos, né? Dizem que Leon Denis seria o substituto de Kardec, caso Kardec não desempenhasse bem as suas funções. E nós vemos isso, como era um espírito também de escola, Leon Denis, pela qualidade do trabalho e dedicação que Leon Denis teve realmente em relação ao espiritismo. E quando nós estamos nos desempenhando numa certa tarefa, isso é uma coisa que muitas vezes nós erramos, né? Às vezes nós temos alguns serviços no centro espírita que requerem seres humanos para desempenharem, não pode deixar tudo só por conta dos espíritos. Os espíritos não podem servir aguinha, eles não podem, eventualmente, arrumar e tirar um pó da prateleira dos livros, ser aqueles que encomendam os livros, que montam as câmeras. Assim. Então, nós precisamos que arrumam as cadeiras, que vão deixar o centro arrumadinho, que vão coordenar estudos. Então, há necessidade desses trabalhos. Mas nós, se nos é assinalado uma tarefa que nós achamos de maior importância, vamos dizer, não. Eu só sirvo se for para ser o orador principal da casa, se for para ser o médium principal da casa. Nós queremos começar missionários. E vocês vejam que ele diz aqui, olha, você tem uma missão, mas não pode nem se chamar de missionário porque você não fez nada ainda. Falando para Kardec, imaginamos isso, né? E quando nós lemos e sabemos um pouco da história de Kardec, e pensamos, eu me lembro que eu assisti, não sei se vocês tiveram a ocasião de assistir, o grupo DVD Versátil, querido amigo Oceano Vieira de Mello, ele trouxe, através dessa redescobrir esses filmes antigos, ele trouxe a vida de Jan Hus. E é um filme tcheco de 1956. Você tem que ter muita vontade de assistir o filme para assistir. Porque imagina um filme de 1956, a qualidade cinematográfica, falado em tcheco, mas nós sabemos que Kardec foi esse espírito Jan Hus no século XV. Quando você assiste o que era Jan Hus, ele era um São Francisco de Assis, gente. Ele já era um espírito assim que você olha e fala, meu Deus, eu até não tenho vergonha de dizer que quando eu assisti esse filme me inteirei mais a respeito da vida de Jan Hus, nossa, eu falei, meu Deus, e nós falamos assim de Kardec, por isso que eu falo, é um ilustre desconhecido, nós não temos a noção ainda do que é a grandeza desse espírito, né? E tudo isso o Espírito Verdade vem e diz, olha, mas por enquanto você ainda está a caminho. Aí ele diz, nesse caso, eu peço assistência dos bons espíritos para me ajudarem e me ampararem na tarefa. A resposta, a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se do teu lado não fizeres o que for necessário. Tens teu livre-arbítrio, do qual pode usar como entenderes. Ninguém é constrangido a fazer coisa alguma. Gente, pensa que foram vocês que receberam essa mensagem. Você vai falar, esse espírito, não sei não, é um espírito muito rude, cadê a morosidade desse espírito? Estou aqui falando, então eu vou orar, vou pedir assistência de vocês, e eles dizem, olha, tudo bem, mas se você não fizer a tua parte, esquece. Porque é mais ou menos isso, né? Trazendo para o nosso vocabulário de hoje, é bem isso.
É aquela coisa que nós aprendemos com Jesus. Ajuda-te. Eu adoro esse ensinamento. E o céu te ajudará. Não tem como nós sermos ajudados se nós, inclusive, energeticamente, vibracionalmente, não propiciarmos a possibilidade de espíritos mais evoluídos de comungarem conosco, de chegarem perto de nós. Uma vez me perguntaram, não, recentemente até lá no Centro Espírita, mas Jussara, por que os amigos espirituais não vêm, não dão aviso para nós, não falam para a gente o que nós temos que fazer? Eu falei, é verdade, você tem razão, eles não falam para a gente, eles gritam. Porque os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, aqueles espíritos protetores, eles estão gritando no nosso ouvido, dizendo, gente, presta atenção, vai por um outro caminho, já está na hora de despertar. Aí nós não escutamos, né? E vamos dizer, mas é espírito falando. Mas a gente sabe que tem aquela vozinha dizendo, não vai por esse caminho, não vai dar certo, você vai se comprometer. Aí chega um amigo e fala, Jussara, estive pensando que você devia talvez seguir esse caminho. Eu falo... Aí vem ele e fala a mesma coisa, e eu digo, nossa, coincidência, né? Ou então estão de acordo. Não, os espíritos gritando aqui, gritando ali, para ver se uma alma boa vem nos auxiliar. Então vejamos bem e vamos pensar, refletir sobre isso. E aí Kardec pergunta, o que pode causar o meu malogro? A insuficiência das minhas condições? Aí ele responde que não, mas... porque assim, né, uma missão como essa que foi confiada a Kardec, ela não vai ser confiada a um espírito que não tem condição de desempenhá-la. Tudo aquilo que nos foi confiado, e aí não precisamos falar de uma missão desse tamanho, dessa grandiosidade, é porque nós damos conta de realizar. Nós é que, de novo, nos acomodamos, pensamos menos de nós mesmos, ficamos com preguiça, eventualmente, de seguir por esse caminho. Mas ele diz, a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos, e eu te previno que a sua é muito rude. Não pense que basta publicar um livro, 2 livros, 10 livros e depois ficar tranquilamente em casa. É interessante porque o Espírito Emmanuel falou praticamente a mesma coisa para Chico Xavier. Quando o Chico começou, quando falou para o Chico que ele tinha que publicar um livro, o Chico falou, imagina, Emmanuel. Gente, eu sempre conto essas histórias com o meu vocabulário, tá? Com o meu colorido, né? Então, obviamente, vocês não vão imaginar que Emmanuel e Chico falaram exatamente assim. Mas aí Chico falou, imagina, como é que eu vou publicar um livro? Naquela época, 1927, 1930, e lá nos anos 30, publicar um livro não é que nem hoje que qualquer um está publicando livro, né? É extremamente difícil, extremamente caro, e aí o Emmanuel depois foi falando para ele, não, seu compromisso é de publicar 30 livros. Imagine, né? Ele já estava preocupado com um só, tinha que publicar 30. Aí quando ele finalmente publicou os 30, falou, bom, então, Emmanuel, 30... Tudo bem, beleza, estamos conversados. Aí Emmanuel chega e fala, não, tem mais 30. Aí ele, ok, olha nosso Chico aqui. Ok, lá foi ele e tal, mais 30. Ok, mais 30, já são 60. Tem mais 30. Quando terminou os 30, o Chico nem voltou para ele para perguntar, fez mais 10, completou os 100 e falou, agora já fizemos 100 livros. Aí diz que Emmanuel, mais ou menos assim, conversando como nós vemos o Espírito Verdade conversar, chegou e disse, olha, ok, depende então agora de você. Se você quer que a gente renove seu visto para você continuar vivendo na Terra, ou se você já acha que terminou, já então podemos já retornar você ao plano espiritual. E aí diz que Chico nunca mais reclamou de quantos livros ele tinha que fazer, e nós sabemos que hoje já estão com mais de 500, porque estão fazendo já, encontrando os achados, ficou bem quietinho, deixa o visto ser renovado e ninguém me incomode, né? Aí o Espírito Verdade fala, você tem que expor a sua pessoa, suscitando
ódios terríveis, enfrentando malevolência, calúnia, traição, mesmo daqueles que são mais dedicados. Suas melhores instruções vão ser desprezadas, falseadas. Por mais de uma vez sucumbirá sob o peso da fadiga. Terá que sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, tua tranquilidade, sua saúde e até de sua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Imagina o Espírito de Verdade chegando e falando isso pra gente. Olha, você tem um compromisso do trabalho, mas só vai encontrar dificuldade, traição, tudo aquilo que a gente pensa, né? Desgosto, e assim, né? Não é um a cada dia, são vários no mesmo dia, repetidamente. E para botar aquela cereja na ponta lá em cima do sorvete, diz. E ainda vai viver menos do que viveria. Porque se não fosse tudo isso, você ia viver mais, porque ia ter sossego, né? Não ia ter mais tranquilidade. Acho que a gente tinha corrido já dessa porta, né? Pensado, ok, quem sabe na próxima, né? Vamos ver aqui a minha amiga que está aqui, o próximo mais próximo, eu cedo, amorosamente, com muita humildade, acho que ela está mais preparada do que eu, não é verdade? E foi assim a vida do nosso codificador, né? Aí ele diz, mas olha, não te basta só a inteligência, não pensa que você vai usar apenas o seu intelecto ou que foi escolhido por causa justamente das suas possibilidades intelectuais. Você precisa ter humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, inabalável firmeza, prudência, tato, devotamento, abnegação. Vê assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Bom, eu acho que alguns de nós aqui não passaria nem da humildade, né? Já imaginou, gente? Quer dizer, além de tudo que você vai enfrentar, inteligência, ser PhD, isso não interessa. O que interessa são as suas qualidades morais. Tudo que depende de ti para desempenhar essa missão. Aí Kardec chega e fala, olha, eu escrevo essa nota 10 anos depois desse comunicado, e garanto para vocês que foi exatamente isso o que aconteceu. Tudo que o Espírito Verdade anunciou, eu vivi em todas essas situações, enfrentando ingratidão, as lições que foram falseadas, todas essas dificuldades, porque ele passou. Disse mesmo que na própria Sociedade de Paris, o que significa aqueles que eram espíritas, que estavam lá labutando com ele, esses foram aqueles que até pelas costas me golpeavam. Eu dizia, é mais fácil, né, levar a facada de quem está perto de você, né? Porque pode ser realmente uma situação muito difícil. Nunca me foi dado saber o que é repouso, realmente sofri o excesso de trabalho, tive a saúde abalada a ponto até de, uma vez, uns amigos espirituais chegarem para Kardec e falar, olha, você precisa cuidar um pouquinho mais do corpo, senão não vai dar conta de terminar todo o seu compromisso. Mas aí ele diz o seguinte, que graças realmente à assistência dos irmãos espirituais, ele nunca sentiu o menor desfalecimento, continuou na sua tarefa sem se preocupar, porque isso é o que acontece, né? Nós damos muito valor para o que está acontecendo em volta. Uma vez, porque a gente se queixa mesmo, né? Uma vez eu peguei o Divaldo e lá fui fazer a minha ladainha com o Divaldo, como a gente gosta de fazer quando o Divaldo, Divaldo, pobre de mim, e olha, porque tá assim as coisas, tá acontecendo isso e aquilo. Aí Divaldo falou, um ditado falou, Jussara, sempre siga o seu trabalho se baseando nesse ditado turco, que é o seguinte: enquanto a caravana passa, os cães ladram, ou enquanto os cães ladram, a caravana passa. Nós não podemos ficar preocupados com o conceito que o mundo faz de nós. Se Kardec fosse fazer isso, se Kardec fosse se menosprezar, Chico tem uma frase que ele disse, se eu fosse ter esperado, achar que eu estava pronto para começar o meu trabalho, eu não teria começado até hoje. Porque a verdade é que quanto mais nós fazemos, nós mais vemos as nossas deficiências e mais a necessidade de continuar fazendo. E se nós nos deixarmos sucumbir pelo nosso próprio desânimo, porque a maior
e melhor arma que as trevas usam para nos desviarem realmente dos nossos bons propósitos é nos fazer pensar que nós não somos pessoas boas, que nós não somos merecedores, que nós não temos capacidade. É minar o nosso amor próprio no sentido de reconhecermos as nossas deficiências, mas compreendermos que temos que caminhar adiante e seguir nessa reforma, nesse trabalho espiritual. Então, Kardec não deu ouvidos para isso, não parou o seu trabalho por causa disso, e é graças a ele que hoje nós nos encontramos aqui. Mas ele disse que, mesmo em meio àquilo tudo, ele pôde ver o quanto de benefício esta obra estava realmente trazendo. E aí ele diz, né, esse resultado os bons espíritos não disseram. Então eles não falaram, olha, Kardec, seu nome vai ser lembrado no mundo inteiro, você vai ser celebrado, vai ser falado da obra, da sua dedicação, vão se passar os séculos e você vai continuar enchendo o ego de Kardec. Não, vem e fala, olha, acha que a tarefa, que a missão vai ser fácil? Não, vai ser difícil. Mas o que nós encontramos de bênçãos, e é isso que Kardec fala isso, como eu teria sido injusto se eu tivesse também me queixado. Então, nós trazemos esse estudo, e daqui a pouco nós já vamos falar de Chico, justamente porque nós estamos nesse momento. Nós que estamos nesse caminho espírita, independente de que se a sua tarefa ainda está assim ou está assim, não importa. Nós vamos encontrar tudo isso, vamos encontrar esses inimigos, inclusive dentro de nós mesmos. Que é aquele momento em que nós vamos não acreditar nas nossas possibilidades e vamos achar que nós não dou conta. Nós não vamos terminar a nossa evolução nessa encarnação, gente. Se vocês estão achando que vão, desculpa, mas eu tenho que te dar essa má notícia. Vai demorar muito tempo ainda, mas é aquela coisa, nós estamos fazendo um avanço gradual, de acordo com as nossas possibilidades. Ok, eu não consigo fazer isso ainda, mas quem sabe mais uns 10, 20 anos ou mais uma ou duas encarnações eu consigo. Hoje eu acho que eu sou injusta, mas eu costumava dizer que eu era uma pessoa muito impaciente, né? Mas hoje meu trabalho requer sempre tanta paciência que eu falo, acho que eu estou sendo meio injusta. E aí eu costumava brincar e dizer, acho que eu vou precisar mais umas 5 encarnações na China, porque eu achava que os chineses, com aquelas coisinhas, tudo pequenininho que eles fazem, aquela coisa, aquele trabalho que parece que requer uma paciência, para eu poder começar a entender o que é a paciência. Então, nós temos que ter esse conceito. Ok, existem qualidades morais, qualidades espirituais, que ainda nós estamos contemplando, sem conseguir chegar perto, mas nós vamos chegar lá, vamos conseguir realizar isso. E Kardec nos diz o seguinte, não adianta nós revidarmos, porque os ataques que virão, não significa que nós vamos revidar com perseguição, com ataque, mas sempre pelo raciocínio. Não importa se há cólera, se há injúria, para nós vamos nos portar sempre com dignidade e moderação. Até porque nós compreendemos que muitas dessas pessoas que hoje não nos compreendem, eventualmente podem fazer um comentário até maldoso em relação a essa nossa ânsia de crescimento espiritual. Ah, mas eu te conheço bem, agora você quer dar uma de bonzinho, eu sei quem era você. Quem era? Hoje eu estou me esforçando para ser uma pessoa diferente. Seguindo com Chico, não foi diferente. Obviamente, eu nem me apresentei, né? Mas como vocês sabem, eu sou Jussara, sou brasileira, mas já estou vivendo fora do Brasil há 26 anos, e há 23 que eu vivo em Nova York, nos Estados Unidos, e tenho trabalhado pela difusão do Espiritismo nos Estados Unidos. Então, por isso, eu resolvi trazer um exemplo para vocês sobre Chico,
que diz respeito a uma vivência de Chico nos Estados Unidos. Ele esteve nos anos de 65 e 66, junto com alguns amigos, Evaldo Vieira, tanto em Nova York, quanto nos Estados Unidos, algumas cidades dos Estados Unidos, quanto também em algumas cidades aqui da Europa. Foram publicados livros nessa época que se referem a esse trabalho dele. E aconteceu numa época que o Chico foi abandonado em Nova York. Tem muita gente que vai dizer, opa, ser abandonado em Nova York, nada mal, né? Gostaria de estar nessa situação. Não era a situação de Chico, nós estamos falando da década de 60 também, não era essa Nova York que nós conhecemos hoje, né? E o que aconteceu? Chico estava lá e nessa época, como nós sabemos, ele tinha todo esse trabalho que ele realizava junto com Valdo Vieira. E Valdo Vieira foi convidado para ir para o Japão, para fazer lá um estudo, um curso. E apesar do Chico insistir, dizendo que ele não deveria ir, que até posteriormente depois ele abandonou o Chico, abandonou todo o espiritismo, ele deixou o Chico em Nova York e foi embora. E deixou o Chico em um hotel com 30 dias pago e com uma refeição por dia. Então o Chico, durante 30 dias, ficou em Nova York, sozinho, com uma refeição por dia, aonde ele diz que a única companhia que ele tinha era dos espíritos que vinham, né, dar um alento, alguns até que vinham lhe ensinar um pouquinho do inglês. E chegou no 30º dia, o gerente do hotel falou, hoje a sua estadia termina, nós precisamos saber se o senhor vai continuar ou não no hotel. Aí Chico estava desesperado, porque ele não tinha dinheiro no bolso, não tinha o que fazer, não tinha conhecimentos e não era, né, fácil de encontrar uma solução. Então ele orou, e aí saiu pelas ruas e ele passou na frente dessa igreja, que é uma igreja muito bonita que tem na Quinta Avenida, que se chama St. Patrick, São Patrício, e diz que quando ele estava passando, assim, ainda bem cedo na frente dessa igreja, parou um desses carros, essas limousines, e desceu uma senhora extremamente bem vestida, chique, e se dirigiu ao Chico. E começou a conversar com ele já tendo tido aula de inglês pelos espíritos, né? Já conseguia se comunicar um pouco e ela disse o seguinte, eu sou irlandesa, sou uma pessoa muito católica e há 20 anos atrás eu fiz uma promessa e pedi 3 desejos. E hoje pela manhã, esses 3 desejos que eu fiz há 20 anos atrás foram os 3 realizados. E eu prometi que quando esses 3 desejos fossem realizados, eu sairia em busca da pessoa que eu achasse que fosse a mais pobre, a mais necessitada, para eu ver o que ela precisava. E Chico logo foi falando, sou eu mesmo. Valha-me Deus, sou eu, esse necessitado sou eu. Aí diz que a senhora levou ele para almoçar, porque coitadinho, você já imaginou? O Chico já era meio magrinho, com 30 dias comendo uma refeição por dia, e não é que ele ia ficar lá no café da manhã se empanturrando, levando para o quarto, que nem às vezes a gente faz, né? Não, ele coitadinho, passando fome mesmo. Disse que, nossa, que ele nunca comeu tão bem quanto ele comeu naquele dia. Aí a senhora o levou para o hotel, deixou mais 30 dias de hospedagem paga com 3 refeições. Então o Chico já estava agora milionário, né? Segundo ele, mas o problema dele ainda não tinha sido resolvido. E ele estava lá aguardando o Valdo voltar, porque o Valdo falava que ia voltar para eles poderem ir embora. Aí passou mais uma semana, ele teve então uma ideia, foi conversar com o gerente do hotel e pediu para trocar algumas das diárias, o valor correspondente à diária, por uma chamada internacional para o Brasil. Que naquela época era um absurdo, né, gente? Não é ligar para o Brasil, eu tenho umas vezes que Divaldo conta que era tipo assim, você hoje pede a ligação com hora marcada para o dia seguinte, então hoje eu quero falar com a cidade de Salvador às 5 horas da tarde, então era uma coisa assim,
realmente extremamente difícil e extremamente caro. Mas o gerente concordou, ele ligou lá para o pessoal que ele conhecia em São Paulo e que logo providenciou uma passagem para o Chico voltar para terras brasileiras. Então vejam, né, gente, as dificuldades que Chico passou, com mediunidade, como sendo missionário, com tudo que nós sabemos que Chico é, né? Nós sabemos que ele tinha muito problema de visão. E aí ele chegava para o Emmanuel e falava, mas você não vai dar um jeito aqui? Ele, não, tenha paciência, tenha serenidade. Ele, mas eu vou ter que me tratar, então sou médium. A gente sabe que os espíritos podem vir lá e dar um jeitinho. Ele, o que quer dizer? Você, só porque você acha que você é médium, você é merecedor de não passar pelos processos que todas as outras pessoas passam? E ainda mais se fosse o nosso caso. No caso do Chico, a gente sabe que, de repente, ele até podia merecer e passar. Mas nós aqui, médiuns pobres mortais, nós sabemos que recebemos a mediunidade como forma de saldar os nossos muitos erros do passado, porque somos muito devedores. E não porque somos seres privilegiados da criação, né? Então ele diz, a condição de médium não o desobriga da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece a todos nós. Nós quando vemos a vida de Chico, né, ele realmente passou por muitas dificuldades, né, de saúde. Aí até te intriga, mas ele costumava dizer, meu corpo é doente, mas não meu espírito. E eu acho que muitas dessas situações que ele passava em termos de problemas de saúde física, era até justamente para deixar para a gente como exemplo. Porque você fala, vai saber o que eu não posso ir para centro, porque tem uma dor nas costas que me incomoda. Chico tinha angina, ele não enxergava, tinha catarata, tinha aquelas coisas, ele usava aquelas coisas de ferida, porque... Ai, gente, desculpa que isso aqui agora eu não quero aqui. Usava aquelas coisas, aquelas boinas na cabeça, porque ele tinha... Porque as pessoas diz que agarravam ele... Deixa eu ver, desculpa aqui só. Agarravam a cabeça dele e deixavam a cabeça dele toda ferida. Por isso que ele usava peruca. As pessoas falavam, mas o Chico é vaidoso, né? Porque quando ele usava a boina, as pessoas arrancavam a boina. Porque tinha gente que queria chegar na cabeça dele, que tinha pouco cabelinho assim, mas puxar os cabelos para levar de relíquia. E aí diz que terminava a sessão, ele estava com a cabeça inteirinha sangrando. E de gente passando a mão, ai, Chico, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí é que passou também, uma das razões ele a usar a tal da peruca, né? Um outro caso que é bastante interessante é que nessa época, né, a mediunidade também, todo mundo queria conhecer muito, e obviamente a mediunidade de Chico Xavier era uma coisa extraordinária, né? E ele acabou recebendo essa oferta, porque nós sabemos pela história que os russos sempre gostaram de estudar muito a paranormalidade, e convidaram Chico para passar lá uns meses para poder ser analisado, estudado, e aí o Chico falou, nossa, era tentador, porque dava para construir 50 casas populares. Já pensou, gente, o que seria isso? Aí o Emmanuel chegou para ele e falou, olha, se você quiser ir, pode ir, mas eu vou ficar. Esse Emmanuel era mentor de vigência, né? E nós ficamos aqui pensando, ai, como eu gostaria que Emmanuel fosse meu mentor. Para a gente poder dar conta de um Emmanuel... Tem que ter muita resignação, muita humildade, né? Porque nós não íamos gostar do que ele... Imagina, se para um Chico ele já chegava e dava esses puxões de orelha, imagina para nós, né? E uma outra situação que Chico estava enfrentando, né, o risco de ser preso. Alguns de vocês devem conhecer essa história, foi quando com as publicações, aquela publicação do Espírito Humberto de Campos, a família levou o caso à justiça e que o Chico estava para ser preso mesmo, né? E...
Por plágio, né? Por plágio, essa coisa toda, ou é aquela coisa. Então, se o livro era, ou era plágio, que não era bom, ou se fosse de verdade, então os direitos financeiros desse livro nos pertencem, então era uma situação muito complicada. E Chico desesperado, e o processo estava correndo no Rio de Janeiro, e a preocupação, o Chico tinha certeza que ele ia ser preso. Mas a preocupação dele nesse momento era se ele ia ser preso no Rio de Janeiro ou se ele ia ser preso em Minas Gerais. E ele dizia, se eu for preso no Rio de Janeiro eu estou perdido, porque no Rio de Janeiro ninguém me conhece muito. Se eu for preso em Minas, pelo menos eu tenho meus amigos lá, as pessoas me conhecem um pouco, quem sabe o pessoal da prisão vai ser mais gentil comigo. Era o pensamento do Chico. Então ele, nesse desespero, foi conversar com Emmanuel, e Emmanuel pega e fala, né, meu pai, será que serei preso? Meu filho, você é uma planta muito fraca para suportar a força das ventanias. Tem ainda muito que lutar para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Olha só, gente. Ele naquele desespero, e ele fala, o quê? Você acha que você tem capacidade, né? Eu tive, bom, como todos nós temos um problema de saúde, que eu achei que o meu vício ia vencer, né? E tava meio assim, aí eu lembro aquela coisa, não sei vocês, mas eu quando estou necessitada, SOS Prece, não me faço de rogada. Como eu conheço, tenho muitos amigos, graças a Deus, pelo Espiritismo, mundo afora e mundo além do afora, eu peço mesmo, falo, gente, a coisa tá feia aqui, tô precisando de prece, tô precisando de ajuda. Aí eu lembro que eu fui conversar com o Rossandro, falei, Rossandro, foi muito bom te conhecer, mas acho que a coisa tá feia aqui. Aí ele virou para mim e falou, Jussara, você ainda não tem mérito para desencarnar. Falei, graças a Deus. Mas eu achei tão interessante, sabe aquela chacoalhada que você leva assim, fala, você ainda não tem mérito para desencarnar. Então toda vez que alguma coisa assim começa a ficar mal, eu falo, não, acho que eu ainda não tenho mérito para desencarnar. E é por aí que nós vamos seguindo nessa situação, né? Maledicência. Então ele vinha, não te aflija com os que te atacam. Isso é Emmanuel falando. O martelo que atormenta o prego com pancada o faz mais seguro e mais firme. Aí Chico era uma gracinha, ele virava e falava, mas um conselheiro espiritual esquecia que martelo também entorta prego. Então, além da gente levar as pancadas, ainda sai tortinho. Então, tudo isso, gente, para dizer, né? Puxa vida, não é? Vamos pensar quando chegar um momento da nossa dificuldade, desses desafios, e que às vezes não é por causa das outras pessoas, é de nós mesmos, nos nossos anseios de nos tornarmos melhores, mas tem aquele dia que você se comporta de uma forma bem ruinzinha e você, de repente, é impiedoso com você mesmo. Porque aqui não se trata só dos outros, se trata de nós mesmos. Quando a gente fala sobre o perdão, quando a gente vai fazer algum estudo, eu sempre falo, gente, o perdão começa a gente aprender a perdoar a nós mesmos. Porque nós não temos essa situação, né? essa vontade. E Chico descreve que um dos momentos mais importantes da minha vida foi quando um menino chegou e pediu para ele parar para dar um beijo nele. Chico então disse que estava indo para o trabalho, não, ele tinha um compromisso, uma hora marcada num cartório, daqueles que, né, não é que você liga e fala, não, eu não posso ir daqui meia hora, amanhã eu vou. E ele estava lá correndo para pegar o ônibus e veio do outro lado da rua um menino gritando, Chico, tio Chico, tio Chico. E o Chico ficou preocupado, viu aquele menino magrinho, assim, gritando daquele desespero. Ele falou, não, deve estar necessitado, precisa de alguma coisa. E ficou lá, né, o ônibus ou o menino, né, o compromisso ou o menino. Largou o ônibus, largou o compromisso e ficou para o menino. E o menino chega e pede um beijo. E por que será que Chico fala que isso foi o mais importante?
Porque foi um pedido de algo desinteressado. Porque quando nós temos essas pessoas, às vezes eu vejo, né, quando o Divaldo vem, a gente faz aquela fila, né, a fila do petitório, né? Ai, Divaldo, das lágrimas da ladainha, por favor, me ajuda. Será que meu tio, minha mãe vai se comunicar? A gente não chega, às vezes, perto dele para dizer, Divaldo, como eu te amo. Como eu reconheço o valor que você tem no trabalho e o quanto você doa para nós nessa sua dedicação de vida, né? Então dá para imaginar que com o Chico era a mesma coisa, as pessoas chegavam lá só tudo bem, desesperadas como somos nós, mas só pedindo, só realmente necessitando. E aí nos fala qual vai ser o nosso posicionamento como espíritas. O que queremos fazer no Espiritismo? Estamos aqui para projeção, porque queremos ser conhecidos, porque queremos ser o melhor orador, ou a pessoa que faz isso ou que faz aquilo, ou realmente estamos mais preocupados em sermos aqueles trabalhadores anônimos que não se encontram nesse trabalho de dedicação para serem aplaudidos pelo mundo. Jesus não foi aplaudido pelo mundo. Jesus recebeu a cruz infamante. Chico não foi aplaudido pelo mundo. Chico passou por situações extremamente difíceis. Sim, nós temos hoje no movimento espírita uma enorme consideração por esse espírito, que eu acho também que nós não temos a ideia da grandiosidade desse espírito, mas passou por diversas situações de desafios, de escórnia, de gente dizendo que ele era uma fraude. Kardec, nós vimos, tudo aquilo que o Espírito Verdade anunciou faz parte do nosso processo de depuração, porque as pessoas que se encontram na retaguarda, nós incomodamos essas pessoas, porque é muito fácil eu dizer, eu tenho esse comportamento errado, porque todo mundo tem, não é? Muitas vezes a nossa justificativa, mas todo mundo faz isso, eu também posso fazer. Mas quando começam a surgir pessoas que não fazem mais, e você não está disposto a realizar uma transformação e a deixar de fazer, aquelas pessoas te incomodam. Então nós estamos aqui incomodando, por isso é que nós somos de uma certa forma espada, algo que corta, algo que incomoda, algo que representa um oposto. Mas devemos ter essa consciência do nosso papel no Espiritismo. Qual o nosso melhor recurso, o nosso melhor suporte vai ser sempre o Evangelho. E Emmanuel diz a Chico que de vez em quando ele vai ao plano espiritual assistir curso de Evangelho e lá ele se sente pequeno. Gente, nós estamos falando de Emmanuel, que nesse livro aqui, inclusive, Renan Simão, fala a respeito justamente de como estudar o Evangelho, do conhecimento do Evangelho. Estudos surgiram até disso, que é o miudinho, para esmiuçar mesmo todo o entendimento das palavras de Jesus. E aí ele chega e fala, né? Isso, quer dizer, nós estamos falando aqui há 2000 anos. Imagina Emmanuel 2000 anos depois, né? O que é Emmanuel hoje em termos de categoria espiritual? Aí ele diz que ele vai lá e se sente pequeno e explica para o Chico o seguinte, que o Evangelho está há pelo menos 20 bilhões de anos à nossa frente. Esse número é extremamente intrigante. Porque se nós pensarmos, o Big Bang foi há 14,8 bilhões, 6, 8 bilhões de anos atrás. Ele está falando de algo antes do Big Bang. E tem que ser, né? Porque se o Evangelho vem do Criador, o Evangelho vem das leis divinas, e aí ele nos fala, nosso olhar hoje para o Evangelho é um, daqui a 1 milhão de anos será outro, e assim por diante. Então nós não podemos imaginar que nós já temos o conhecimento. Tem pessoas que chegam e falam, mas hoje você vai estudar essa coisa do Evangelho, já conheço, eu não preciso mais. Aí é esse caso que aconteceu aqui com o Chico, né? Que uma pessoa diz que o Evangelho já está ultrapassado.
ultrapassado até no sentido disso, já conheço, não preciso mais, o que de novo vai me trazer? Aí ele responde, Emmanuel, que o Evangelho só vai ficar ultrapassado o dia em que a humanidade colocá-lo em prática. E nós estamos colocando em prática? Nós nem compreendemos ainda as lições do Evangelho. Eu amo o título desse livro, Palavras de Vida Eterna, porque os ensinos de Jesus, que vêm da lei de Deus, nosso Pai, na realidade são palavras de vida eterna, que vão se descortinando para nós à medida que o nosso espírito se engrandece, à medida que nós ampliamos o nosso entendimento, o nosso conhecimento e, obviamente, o sentimento que temos pela obra da criação. Então esse é o sentido, essa é a necessidade que nós, como praticantes, como trabalhadores, frequentadores dessa doutrina que nós recebemos agora, a oportunidade de fazer parte, que é o Espiritismo, somos convidados. As lutas vão chegar, os desentendimentos, as pessoas que não vão compreender o caminho que nós estamos trilhando. Um dia nós também já fomos assim. Vamos ter paciência com essas pessoas, vamos seguir sem nos incomodar, lembrando que nós estamos aqui para servir a Jesus. E nesse servir a Jesus, nós estaremos indubitavelmente crescendo nas nossas possibilidades, ampliando as nossas possibilidades como espírito imortal. E Chico termina nos dizendo que agradece a todas as dificuldades que, se não fossem por ela, eles não teriam saído do lugar. Quantas vezes nós mesmos passamos na nossa vida algumas situações difíceis e depois que essa situação passa, você fala, puxa, foi realmente difícil enfrentar tudo aquilo, mas hoje eu sou assim, eu sou melhor graças àquela situação. Não estamos dizendo aqui que tem pessoas que acham que o espírita adora sofrer, né? Se fosse assim, eu não seria espírita, né? Não tem nada a ver, espírita não tem essa conformação, é karma, deixa. Não, não tem isso. O espírita não gosta de sofrer, não quer sofrer, e é justamente por isso que ele se conscientiza da necessidade de seguir os preceitos espíritas, porque o espiritismo lhe aponta um caminho aonde não mais haverá o sofrimento como consequência dos seus atos de hoje. Então é esse o caminho que o Espiritismo nos aponta. Mas quando estivermos enfrentando essas situações, quando estivermos enfrentando a maledicência do mundo, os ataques do mundo, sigamos adiante, deixa o cão ladrar e a caravana passar, como nos disse nosso querido Divaldo, porque a hora para nós é chegada, estamos num momento de transição, realmente de transição planetária, estamos recebendo esta oportunidade para podermos realmente nos desvencilharmos daquilo que fomos até hoje e partindo cada vez mais em direção daquele ser de luz que nos transformaremos. Então, o Espiritismo nos dá essa bênção. Esses queridos missionários nos indicam o caminho, Jesus, modelo e guia, Kardec abrindo para nós as possibilidades de compreensão dos ensinos de Jesus e Chico vivenciando todas essas possibilidades para nos mostrar, tem de bom ânimo, vocês também vencerão o mundo. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade, que possamos sair daqui hoje bastante motivados. Eu sei que é um estudo que a gente puxa um pouquinho a orelha, mas a realidade é para que nós saiamos daqui, possamos sair daqui motivados, alegres, porque nós somos uma comunidade que muito se ama e que queremos sempre estar trabalhando em fraternidade, unindo os corações, não importa em que parte do mundo nos encontremos. Muito obrigada pela oportunidade e pela atenção. Você pode fazer a prece? Faz. Pode fazer A prece, tá. E neste momento, sentindo o amparo de nossos irmãos maiores, as bênçãos
que recebemos através do esclarecimento dos ensinos dos Espíritos, ampliando a nossa visão sobre as belezas que nos aguardam além da vida, as oportunidades que nosso espírito imortal possui. Agradecemos a nosso Pai Criador pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelos momentos de confraternização com irmãs e irmãos que, como nós, sentem já o anseio de seguir os passos de nosso Mestre. Em nossa jornada, muitas vezes, renegamos mesmo a presença de nosso Pai. Muitas vezes, nos esquivamos dos compromissos assumidos anteriores à nossa reencarnação, dando ouvido apenas aos apelos do mundo. Hoje, jamais amadurecidos, moldados e burilados pelos sofrimentos das dores que nós mesmos causamos, já não queremos mais nos afastar de nosso Criador. Mas nos sentimos pequenos, enfraquecidos para vencermos a nós mesmos. E é neste momento de oração que rogamos aos irmãos superiores que nos acompanham, que iluminam os nossos lares, que iluminam os lares de luz espalhados por este mundo, levando o ser humano ao entendimento de Deus e as belezas da criação. Pedimos humildemente que possamos receber a sustentação necessária para não mais vacilarmos. Quedas ainda teremos, mas estaremos com os nossos olhos voltados para o alto, com a certeza de que não caminhamos sós, com a certeza de que nosso Pai de amor e bondade nos envia oportunidades, mensageiros celestes para nos assistir, que retornemos aos nossos lares, sentindo o coração alegre, a vontade, a determinação de seguirmos pelo caminho da nossa liberação, pelo caminho da consolação àqueles que ainda se encontram mais atrasados do que nós, e pelo caminho do bem, traçado pelas pegadas amorosas de nosso Mestre. Que Jesus nos abençoe, que Kardec continue iluminando as nossas mentes, esclarecendo os nossos corações, e que nosso querido Chico, que tanto nos deu em vida, continue a nos guiar, a nos orientar, desde o plano espiritual, para não sucumbirmos. E como Ele, um dia que possamos dizer: amigo Chico, nós te sentimos, nós te buscamos, nós compreendemos a extensão do seu trabalho. E seguiremos pelo seu caminho
com a sua proteção. Que o Pai nos abençoe. Graças a Deus.